em abril de 1960. A construção da cidade tem algumas particulares tendências nacionais: a verticalidade da ordem e da lei, como a horizontalidade da compreensão e benevolência. Em 1987, a Unesco declarou Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade pelo seu valor arquitetônico e por ter sido a primeira cidade construída no século XX para ser uma capital. Esta é a sede da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, no Distrito Federal, a Igreja Brasília. Sejam bem-vindos. Esta é a Igreja Brasília, que foi construída com o amor, o servir, a dedicação de muitos membros que vieram de vários lugares do Brasil, morar nessa maravilhosa cidade e aqui seguir os passos de Meixo Sama. A história da Igreja Messiânica no Distrito Federal começou no final dos anos 60, mais precisamente no ano de 1967. Em seguida, vários membros que foram outorgados, principalmente no Rio de Janeiro, foram transferidos para a atual capital federal e abriram suas casas para servir a Meixo Sama e atender as pessoas apresentando o Sagrado Jorei. A obra divina, graças a esses pioneiros, expandiu, evoluiu, cresceu. Já em 1972 foi inaugurada a primeira unidade da nossa igreja e nós contávamos com um número significativo de membros. Nesta unidade, nós tínhamos uma frequência diária de cerca de 200 pessoas. Mas o desejo sincero dos membros de erguer na capital federal uma sede da Igreja Messiânica Mundial do Brasil era muito grande. Esse desejo veio se concretizar já no ano de 1975, com a aquisição do atual terreno da sede regional. Nesta época, a Igreja Messiânica no Distrito Federal contava com cerca de 1.400 membros ativos, firmes e determinados a levar Meixo Sama para o coração de todos os brasilienses. Em 1977, esse prédio foi inaugurado com muita alegria e com a participação de vários caravanistas de todos os cantos do Brasil. Esse prédio, originalmente concebido pelo arquiteto Raul Molina, que era um discípulo de Oscar Niemeyer, ele contempla o estilo de arquitetura predominante no projeto do Oscar Niemeyer, que é um projeto vibrante, que quebra todas as diretrizes, todas as bases da arquitetura, dando oportunidade para se construir algo novo, impensado na época. O formato do prédio é piramidal, assim como várias construções aqui no Distrito Federal. Isso é uma característica também marcante, porque essa pirâmide, ela simboliza algo sagrado. Nós temos aqui várias outras vertentes religiosas que também optaram pela pirâmide, como sendo a sua arquitetura principal e a apresentação do que eles acreditam. No nosso caso, essa pirâmide, ela tem o objetivo de conectar o nosso sentimento com o Supremo Deus, Por isso que no seu centro existe algo claro, límpido, para que não haja impedimento da nossa ligação com o Supremo Deus. A Igreja Messiânica no Distrito Federal, desde que foi estabelecida, ela também se voltou para a sociedade. Uma das características da difusão aqui no Distrito Federal foi a conexão do que Meixo Sama prega com o que a gente pode oferecer de melhor para o povo brasileiro. Nós aqui desenvolvemos o primeiro Salão Mundial da Paz. Tivemos na época representantes de 18 embaixadas que participaram neste local de uma atividade que visava pregar a paz mundial. Foi daqui que surgiram os primeiros passos do Coral Messiânico. Nós somos fundadores do Coral Messiânico, que desenvolveu essa ideia em vários locais do nosso país. Nós também tivemos a permissão de presenciar, de realizar nesse prédio uma sessão solene do Congresso Nacional, local que representa o coração das leis do país. Nós tivemos aqui muitos trabalhos voltados à arte. Nós tivemos um desenvolvimento artístico que se misturou, que se fundiu
ao que Meixo Sama orienta como salvação através do belo. Mas nesse aspecto, eu queria pedir para a professora Vera Barreiros Barbieri para representar a coluna do belo e nos brindar com as suas experiências. Então, foram muitas experiências que nós vivemos aqui em Brasília, né? Muito entusiasmo, muito amor, as pessoas todas muito envolvidas. E nós chegamos a fazer um momento da campanha Uma Flor para o Mundo Melhor, quando eram vários eventos dentro da Flor para o Mundo Melhor com esse tema. Um deles foi uma aula, um aulão que nós demos para 3.000 pessoas num só dia, né? As pessoas pagando seus convites e tal, e tudo foi muito bonito, com a participação do coral, com outros eventos, jovens, né? Todos participavam com muita alegria. E, assim, ainda dentro da campanha Uma Flor para o Mundo Melhor, foram distribuídos mais de 550.000 arranjos, só em 2 fins de semana. A cidade ficava cheia de flores, era gente para todo lado distribuindo flor. E esses movimentos eram feitos em parceria com a sociedade, em parceria com vários segmentos, eram bancos que participavam, igrejas evangélicas, escolas, Congresso Nacional, políticos, artistas, todo mundo participava, cada um pegava. A Caixa Econômica chegou a fazer 40.000 arranjos, né? E, além disso, demonstrações de ikebana que eram realizadas em embaixada, em presídios, em qualquer lugar, né, onde tinha uma oportunidade, nós estávamos ali levando aquela flor, né, com aquele sentimento de levar a luz para a sociedade, levar essa mensagem messiânica, né? Chegamos a ter, e temos, né, arranjos assim, permanentes no gabinete do presidente da República, da presidência da República, em vários órgãos, né, assim, estaduais, federais. Então, assim, foi um momento assim muito especial, muito bonito, né, que foi vivido. E esse poder da flor de Meixo Sama, distribuir essa flor com isso tudo veio de experiências vivenciadas, né, na nossa vida cotidiana, na nossa vida. A minha primeira experiência da flor foi quando minha mãe, lá pelos anos 1968, ela foi convidada para fazer uma aula de ikebana. Não existia curso estruturado, não existia nada ainda, uma professora que veio. E nessa aula ensinaram a fazer o arranjo e falaram sobre a flor de Meixo Sama, sobre o que Meixo Sama queria através da flor, o que ele queria, né, do enobrecimento do caráter do ser humano e da harmonia que a flor poderia trazer. Então, minha mãe, quando chega em casa, eu tinha um irmão que ele era jovem ainda e muito agitado e, né, muito animado com a vida, né, aquelas preocupações todas que os jovens acabam trazendo aos pais, e não organizava o quarto, não arrumava, e a mamãe estava sempre brigando porque precisava manter a ordem. Ela então recorreu a ikebana. Bom, já que leva harmonia e leva, né, coisas positivas, quem sabe vou colocar no quarto dele esse arranjo. E fez o arranjo, colocou no quarto dele. E nisso ele entra, quando ele olha assim para o quarto, que ele vê a flor, ele: mãe, flores no meu quarto? Olhou para o arranjo, olhou, arrumarei. E tirou tudo de dentro do quarto. Ele fez uma faxina que aquele quarto nunca tinha visto na vida, né? E assim, e aquilo me chamou a atenção, embora fosse muito jovem, né? Nós éramos a idade próxima. E assim, muito jovem, mas aquilo me chamou a atenção, como é que aquela flor teve a capacidade de movê-lo, como saiu de uma posição e entrou numa outra, de harmonia, de ordem, de obediência, de querer melhorar o ambiente, né? E aquela experiência foi tão forte, né, que eu acho que foi o que me fez seguir esse caminho também, né, acompanhar e seguir os passos assim de Meixo Sama, dentro com essa proposta da flor, né? Foi um momento muito especial. Então é isso, a flor de Meixo Sama, essa oportunidade que nós temos de viver essas experiências tão ricas, né? Inesquecíveis. Em 1990, este prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico-Cultural de Brasília e passou a integrar o roteiro turístico-religioso do Distrito Federal. Em 2017, nós completamos 50 anos de difusão aqui no Distrito Federal
e tivemos a participação do nosso presidente da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, reverendo Marco Antônio Batista Rezende, bem como o reverendo José Roberto Belinger, chefe da expansão, numa cerimônia que contou com a participação de cerca de 2.500 pessoas. Hoje, 52 anos depois do início da difusão aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, graças ao amor, ao carinho de inúmeros pioneiros da salvação de milhares de pessoas, nós contamos com cerca de 18.000 membros outorgados, temos 10 unidades aqui no Distrito Federal e mais 5 unidades no estado de Goiás. Graças a esse amor, a esse carinho que nós recebemos ao longo desses 52 anos, muitas pessoas foram salvas, muitos milagres ocorreram, muitas vidas foram transformadas. E eu gostaria de agora apresentar alguns exemplos de transformação de vida que ocorreram aqui na nossa Igreja Brasília. Essa é a minha história de fé. A gente conheceu a igreja, minha mãe estava grávida, com 40 anos, e naquela época ela procurou o Jorei, porque ficar grávida com 40 anos, né, era risco de vida. Então eu já recebi Jorei na barriga da minha mãe, e depois ela contou que foi o melhor parto dos 3 que ela teve, né, de filhos. Mas mesmo com toda essa graça, ela não deu continuidade a frequentar a igreja naquela época. Passando 10 anos, a gente foi morar muito próximo de uma igreja messiânica, né? E uma vez passando na calçada, minha mãe viu uma placa e falou: nossa, esse lugar aqui é maravilhoso, e eu recebi Jorei quando estava grávida de você. Então ali a gente entrou, fomos muito bem acolhidas, né? E minha mãe começou a frequentar todos os dias, até pela proximidade, né? Me levava sempre para a igreja todos os dias, a gente dedicava na recepção, no servir. Dali a um ano, a minha mãe recebeu o Ricari, e como na época eu tinha 10 anos, com 2 anos de frequentadora, recebi o Ricari também, né? E comecei a dedicar muito com os jovens, e quando eu tinha 20 anos, eu recebi o convite na época do ministro para fazer uma prova para participar do programa Jovem 3, né? Iniciei esse programa de formação lá em Fortaleza, e quando nós nos mudamos para Brasília, eu reiniciei esse programa aqui. A minha grande experiência de fé foi durante o programa de Jovem 3, quando numa aula o ministro falou da importância da gente intensificar a ministração do Jorei. Naquela época eu trabalhava durante o dia e à noite também eu dava aula numa faculdade. E aí eu comecei a pensar e planejar como que eu poderia fazer durante o meu dia para poder ministrar mais Jorei. E aí eu encontrei uma forma de almoçar em 15 minutos e aproveitar o restante do meu horário de almoço para ir à igreja próximo do meu trabalho, no plano piloto, para poder ter 1 hora, e ali eu ficava com a possibilidade de ministrar até 4 Joreis. Depois, ao sair às 18 horas, antes de ingressar na faculdade para dar aula, eu passava no Jorei Center, que ficava a 25 quilômetros do plano piloto, e ali eu ministrava pelo menos mais 2 ou 3 Joreis. Terminava a aula ali por volta das 22h30 e ainda conseguia dar assistência religiosa para uma família que morava próximo da minha casa. Fora as atividades dos jovens no final de semana, fora a questão que a gente fazia, o acompanhamento às vezes de frequentadores, membros afastados, né? E com isso a gente começou a incrementar essa quantidade de Jorei na turma do Jovem 3. A minha média, que era 35 Joreis por mês, passou a 150 Joreis por mês naquele período. Eu queria me desafiar e experimentar essa dedicação da administração do Jorei, porque eu dedicava em muitas áreas, já tinha dedicado com jovens, recepção, caravana, mas eu queria ter essa experiência com o Jorei, e foi quando realmente eu senti assim o meu destino mudar completamente.
Não foi fácil a gente conseguir, na época, fazer toda essa mudança de hábito e de rotina, né? Enfrentar o trânsito, ter muito pouco tempo para comer, para poder a gente ter o máximo de tempo na administração de Jorei. Mas eu tenho certeza que essa mudança de hábito e esse esforço que na época eu fiz para conseguir ministrar mais Jorei foi fundamental para o meu amadurecimento da fé, o meu fortalecimento como missionária. E com essa dedicação eu comecei a ganhar mais a confiança do ministro. Eu já tinha um plantão aos sábados no Jorei Center, mas comecei a ganhar também a permissão de acompanhar frequentadores. Comecei a ficar como responsável dos oficiantes na época no Jorei Center, e isso me desencadeou uma série de graças que a gente nem imaginava, que a gente tinha um sonho, por exemplo, de comprar um apartamento aqui em Brasília, né? Juntamente com a minha família, mas era quase impossível, porque assim, o custo de vida aqui em Brasília sempre foi muito mais alto, os imóveis muito mais valorizados do que em Fortaleza, então sempre quando a gente pensava nisso, era algo muito distante, né? E para nossa felicidade, por mais que a gente tentasse financiamento, ainda não seria o suficiente para poder compor o valor todo do imóvel, né? Ou quando tinha a possibilidade da gente comprar, a prestação ficava muito alta. E um dia, para nossa surpresa, meu irmão passou em frente a uma placa, né, e viu um apartamento anunciado para vender. E assim, graças a Deus e a Meixo Sama, tudo se encaixou, um apartamento muito bem localizado, de frente para o parque da cidade. E assim, foi muito feliz essa época para mim, para minha família, porque a gente pôde sair do aluguel. No trabalho também recebi uma grande graça, porque já trabalhava no banco desde a época de Fortaleza, mas nesse período que eu me esforcei mais na administração do Jorei, eu fui classificada como a 4ª maior vendedora na companhia. Então, assim, eu cuidava de Campo Grande, Cuiabá, Goiás e Brasília, e o meu resultado e o trabalho de modelo de atuação que a gente vinha fazendo com a equipe deu um resultado tão significativo que foi comentado dentro da diretoria, num comitê, e eles usaram a nossa forma de gestão, a nossa forma de atuação e de entrega de resultados para o Brasil todo. Para minha maior alegria, nesse mesmo período, eu fui convidada pelo meu antigo emprego, né, para assumir um desafio ainda maior como gerente de vendas, cuidando de 25 pessoas. E aceitei de imediato, porque era uma empresa que eu gostava muito e eu tinha saído para assumir essa outra área do banco, e só foi alegrias nesse período também. Após 8 anos, né, nessa dedicação de assistente de ministro, tive a grande permissão de ser indicada para fazer a prova de ministro assistente. Graças a Deus fui aprovada. E hoje eu sou responsável do Jorei Center Gama aqui em Brasília. Eu gostaria assim que o meu relato pudesse despertar para que muitos membros seguissem, né, também esse desafio com a administração do Jorei, que transformou a minha vida, transformou a vida da minha família. Então, seguindo os passos de Meixo Sama, vamos seguindo firme na administração do Jorei. Muito grata, Meixo Sama. Como a minha vida é fácil, né, hoje, depois que nós encontramos Meixo Sama, como foi o encontro meu e da minha família com Meixo Sama. Hoje eu sou bacharel em Direito, sou formada, sou analista judiciária do STJ. Minha missão na igreja eu dedico atendendo pessoas de primeira vez, sou assistente de família, faço curso para assistente de ministro, dedico também como responsável de experiência de fé do Jorei Center Asa Norte, e responsável de caravana para o Solo Sagrado do Brasil.
E eu vejo que essa facilidade toda, ela realmente só aconteceu depois que a luz do Jorei iluminou não só o meu sentimento, mas a minha alma. Eu nasci em 1970 e aos 7 meses de vida eu fui acometida por um vírus que atingiu toda a minha função neurológica. Então eu perdi os movimentos de braço, de perna e tinha risco de lesão cerebral. A minha mãe, ela sofreu muito com esse diagnóstico. Então, assim, tudo que ofereciam para ela, ela me levava. Foi quando uma amiga, vendo o sofrimento dela, chamou para receber Jorei. E a minha mãe me levou na casa de uma senhora que se chamava Pérola. Foi aí que eu recebi meu primeiro Jorei. Eu devia ter mais ou menos uns 2 anos de idade. A mamãe gostou muito, se sentiu muito bem, mas assim, ela não viu nenhuma transformação imediata, né? E aí ela nunca mais voltou. Porque, na verdade, ela queria que acontecesse algo mágico, né? 3 anos depois, nasceu meu irmão mais novo. E a minha mãe não tinha leite. E o Júnior teve uma rejeição alimentar que ele não conseguia, nenhum tipo de leite sanava. E a minha mãe lembrou do Jorei. Nessa época já existia a igreja. Então a mamãe levou o Júnior para receber Jorei. Ela conta que foi a primeira noite que ele conseguiu dormir. E no dia seguinte, milagrosamente, apareceu uma ama de leite para o meu irmão. Assim foi durante uns 15 anos. A gente recebia Jorei, mas assim, a gente só procurava a igreja nos momentos difíceis. A gente tinha uma outra formação religiosa, mas nos momentos difíceis a minha mãe levava a gente para receber Jorei. Em 1979 a gente mudou para o Rio e continuou da mesma forma. O Jorei a gente recebia, mas sem nenhum tipo de compromisso. Meu pai veio a falecer e a nossa situação financeira, que já não era muito boa, ela se agravou, ela ficou muito pior, né? Logo em seguida, meu tio, que era meu padrinho, ele sofreu um AVC e ficou muito mal em cima da cama, ele não dormia. E a minha mãe lembrou novamente do Jorei, porque o Jorei pra gente sempre vinha nos momentos difíceis. E aí ele começou a receber assistência e a mamãe, vendo a dedicação dos membros que acompanharam meu tio, ela resolveu fazer o curso, né, para receber o Ricari e ela então ministrar Jorei no meu padrinho. E foi quando ela me convidou para fazer junto com ela o curso para que a gente então pudesse dar assistência para o meu tio. Nossa vida a partir do recebimento do Ricari se transformou, né? Minha mãe encaminhou a irmã dela, minha tia, a minha madrinha, o marido da minha madrinha, meu primo, encaminhou meu irmão, encaminhou a minha irmã. E a minha irmã hoje é missionária. E ela diz que naquela época ela recebeu o Ricari só para fazer a minha mãe feliz. A nossa situação financeira era muito ruim, né? Então, minha mãe recebeu um convite para voltar a trabalhar. Foi aí que nós retornamos para Brasília. Nós fizemos a nossa mudança em 4 dias. E aí nós viemos num carro velho. A gente tinha uma Panorama velha que parava a todo momento na estrada. E ela só voltava a funcionar quando a gente ministrava Jorei. E assim a gente chegou em Brasília, né, ministrando Jorei num carro velho. Chegando aqui, essa proposta de emprego, na verdade, nunca se concretizou. Ela passava as tardes na antessala, lá aguardando, e a pessoa que tinha prometido, né, nunca atendeu a minha mãe. Aí, um belo dia, ela tomou a decisão que ela ia trocar essas tardes de espera por intensa dedicação. E ela passou a dedicar intensamente. Ela chegava 8 horas da manhã e saía quando a igreja fechava. Depois desse período, né, de dedicação intensa, ela, por intermédio de um ex-funcionário da mamãe, que ela encontrou na rua, ela teve a chance de voltar, de reverter a aposentadoria dela. Então, ele entrou com um processo administrativo, que a gente nem sabia que poderia, e ele fez tudo isso por gratidão à minha mãe. E aí ela reverteu esse processo, ela retornou aos quadros do GDF, trabalhou mais 4 anos, e então ela pôde se aposentar integralmente, sem nenhum tipo de prejuízo. Foi mais uma graça na vida da gente. Após 28 anos praticando a fé messiânica,
eu me considero um verdadeiro milagre do Jorê. Contrariando todas as expectativas da ciência, eu recuperei todos os movimentos dos braços, eu não tive nenhum retardo mental, nenhum atraso, nem problema de fala. E eu recuperei também uma parte dos movimentos das pernas. Eu consigo me movimentar com auxílio de 2 bengalas, né? Eu me formei no Rio de Janeiro, eu cursei faculdade durante 5 anos. Eu ia e voltava de ônibus, porque a gente tinha só um carro para atender toda a família. Sou concursada do Poder Judiciário. Lá eu consegui construir uma bela carreira. Durante mais de 15 anos eu exerci cargo de chefia, o que me trouxe uma realização profissional muito grande. Os milagres, eles não pararam por aí, né? Eu tive a minha vida salva depois de capotar um carro, com perda total pela seguradora. E hoje eu vivo assim, uma vida muito plena, muito feliz, né? O meu irmão, ele é o único homem da família. E ele ingressou no seminário. Ele se tornou ministro e entregou a vida dele para servir a obra divina a Deus e a Messama. Ele é realmente um sinônimo de muito orgulho e gratidão para a gente. A minha irmã, que recebeu o Ricari só para fazer a minha mãe feliz, hoje ela é também uma grande missionária. Ela dedica no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, e ela também recebeu inúmeros milagres. E um dos mais fortes, ela também teve a vida dela salva. Ela foi salva de uma tentativa de estupro. E ela relata que ela começou a ministrar o Jorei no agressor, né? E ele olhava para ela depois e abraçou e ainda pediu perdão pelo que ele estava tentando fazer. Há 4 anos atrás, ela recebeu, para mim, a maior graça da vida dela. Ela ganhou a permissão de ser mãe. Ela engravidou aos 43 anos, sem nenhum tipo de tratamento. Meu sobrinho hoje está com 4 anos. Hoje nós temos convicção que nos libertamos da doença, né? Não temos mais nenhum medo da doença. Eu em especial, porque eu fui uma criança muito doente e me tornei consequentemente uma adolescente hipocondríaca, né? Há mais de 20 anos eu não tomo nenhuma medicação e eu, graças a Deus, ultrapasso qualquer purificação só com o recebimento do Jorei. Como forma de agradecer todas essas graças, eu me empenho em levar Messama em todos os lugares que eu vou, né? Eu busco não perder nenhuma oportunidade, né? Não só na minha vida missionária, mas assim, na minha vida profissional, com os meus amigos. Então, assim, o que eu mais desejo é que as pessoas encontrem essa mesma tranquilidade que eu tenho hoje, essa certeza, né, de que com Messama tudo dá certo, muito mais certo. E hoje o nosso empenho maior, não só agradecer a Deus Messama, mas também a condição da minha mãe, que minha mãe está com 85 anos, lúcida e super de bom humor, e é dedicante, ela é plantonista. Então, assim, a melhor forma que a gente tem de fazer isso, de agradecer, é servindo. E foi a primeira a peregrinar o solo sagrado do Japão. Ela foi quando meu irmão ingressou no seminário, ele deu de presente para ela, então ela foi a primeira a peregrinar. A minha irmã também já peregrinou, meu irmão também, e eu também, graças a Deus, eu já fui 3 vezes, estou me preparando para ir a 4ª vez. Então hoje eu me empenho diariamente, eu acordo, graças a Deus, acreditando que vai ser o melhor dia da minha vida, né? E eu me empenho diariamente, realmente, para construir o paraíso terrestre, seguindo os passos de Messama, que foi, né, efetivamente, quem tornou a minha vida tão fácil de ser vivida, né?